Em João capítulo de número 19. João capítulo 19. Pilatos, pois, tomou a Jesus e o açoitou. Pilatos, pois, tomou a Jesus e o açoitou. E dizia: salve, rei dos judeus, e dava-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse: eis aqui, voltado fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinho, a roupa de púrpura, e disse-lhes: Pilatos, eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, crucificai. Disse Pilatos: tomai vós e crucificai, porque eu nenhum crime acho nele. Vamos ler de novo. Vamos ler de novo. Vamos ler de novo. 1, 2 e 3. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: crucificai, crucificai. Disse Pilatos: tomai vós e crucificai, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando ouviu essa palavra, mais atemorizado ficou. Entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus lhe falaram, dizendo: se solta-te, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilato este dito, levou Jesus para fora, assentou-se no tribunal, no lugar chamado Listóstrotos, que em hebraico é Gabatá. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta. E disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tirai, tirai, tira, crucifica-o. E disse-lhes Pilato: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: não temos rei, senão César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Onde o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, grego e latim. E dizia, pois, os principais sacerdotes dos judeus: Pilatos, não escrevas o Rei dos Judeus, mas que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que eu escrevi, escrevi. Amém. Podeis sentar. Por que Jesus foi condenado à morte? Por que Jesus foi condenado à morte? Alguém sabe me responder? Jesus foi condenado à morte por quê? Alguém sabe?
Qual era o problema que Jesus causou para aquela sociedade? Alguém não arrisca dizer por que Jesus foi condenado? Porque ele se dizia ser o Cristo? Mas o que configurou realmente o seu crime para aquele tribunal? Não. Não. Chamando a atenção demais, chamando a atenção de todo mundo. Para César e para Herodes, ele tinha cometido um crime. Segundo a lei humana, não, mas o tribunal, o Sinédrio, condenou ele religiosamente. Ele foi condenado por um crime. Qual o crime que ele foi condenado? Hã? Não estou espiritualizando. Vamos para o campo do entendimento, do raciocínio normal. Por que Jesus ele foi condenado? Qual o crime que ele cometeu? Hã? Não, se ele foi condenado, ele cometeu algum crime aos olhos daquela sociedade, dos sumos sacerdotes, de César e daquela corja toda. Hã? Não estou entendendo. Não, não é título de rei. Não, eu não estou falando, de fato, de verdade, Jesus não cometeu. Mas para aquele tribunal, Jesus cometeu um crime. E qual foi o crime que Jesus cometeu? Não foi oposição o crime dele. O crime dele foi atribuído o crime a Jesus que ele cometeu de blasfêmia. Diga comigo, crime de blasfêmia. Porque ele se intitula Filho de Deus, e aí ele diz que derruba o templo, e que em 3 dias e constrói. Então eles começaram a tentar achar argumento. E aí eu quero falar que nesta manhã nós leremos no texto, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados com o mundo, porque o mundo vai te julgar à luz dos seus interesses, mas a tua consciência vai te julgar à luz da seriedade, da santidade, do que o Espírito Santo quer para você. Houve um filme bem elaborado, esse filme eu só assisti uma vez só, A Paixão de Cristo, pelo seu diretor Mel Gibson. Mel Gibson. Eu falei Gibson. Voltando, lembrei da minha terra. La Severina Bill. Então, Mel Gibson. E esse filme foi polêmico. Esse filme trouxe assim, no dia que eu fui assistir, naquele momento em que Jesus vai à casa do sumo sacerdote, do genro de Caifás, do genro do sumo sacerdote, em que ele é espancado, em que ele é triturado de quinta para sexta. Eu senti naquelas imagens, teve um relato de alguém que morreu no cinema. Tamanha foi a precisão da realidade que eles tentaram aproximar. Mas eu não vou falar da crucificação em si, eu vou falar do que ocorre para que Jesus fosse levado àquela condenação. Houve algumas irregularidades. Jesus não cometeu crime nenhum. Eu continuo e vou afirmar pela Bíblia. Jesus é inocente, Cordeiro de Deus, Verbo que se fez carne, Filho do Deus vivo, Senhor da glória, que morreu, que ressuscitou, que vai buscar a sua igreja, que vem buscar a sua igreja. E não há. Mas cumpre-nos o dever de dizer que existe alguns absurdos gritantes. Primeiro, a lei de Moisés, ou a lei mosaica, e a cultura. A traição, ele foi traído. E o processo contra Jesus foi através de uma traição. Então esse processo já não poderia ter sido levado a sério. Nós temos aqui um advogado. Se alguém é acusado de alguma coisa e esta acusação parte de alguém
que vivia e convivia com essa pessoa e foi uma traição, já está desqualificado esse processo na sua inicial. Vem uma outra questão. A prisão, não era previsto a prisão somente se houvesse um flagrante ou um delito. Jesus foi procurado, preso ilegalmente à noite, sem qualquer mandato de prisão. Diga, Jesus é inocente. A investigação deveria ser um processo, se instaurar uma investigação durante os 3 anos e 6 meses que Jesus andou no seu ministério. Os 30 anos, mais 3 anos e 6 meses do seu ministério poderoso. Tinha que ter a investigação. Uma investigação em que se comprovasse o delito. Isso não foi feito. Não existia qualquer investigação em andamento. Jesus, portanto, é o interrogatório era previsto no tribunal. Houve interrogatório ilegal. Anás já não era o sumo sacerdote, mas era o genro do sumo sacerdote, pertencia ao sinédrio, mas ele não tinha autoridade para levar o acusado à sua casa, que durante a noite toda foi sabatinado com várias perguntas. Estava comprometido, portanto, Jesus é... Outra coisa que acontece, a confissão era proibida, porém, se associada às 2 testemunhas, formava prova. E o que acontece? Foram aliciadas 8 testemunhas, porém, tão contraditória que os membros do tribunal dispensaram, sendo convocados mais 2, que também não concordaram no seu depoimento. Daí o sacerdote rasga a sua veste para configurar um crime, dizendo, viste que não precisamos mais de prova, nem de testemunha. Quando ele rasga a sua roupa, ele chama para si a verdadeira, entre aspas, a verdadeira razão e motivação do crime que Jesus não cometera. Jesus passa por um interrogatório e as testemunhas que ali estavam todas comprometidas. Os julgadores, aqueles que iriam dar a sentença, os que estavam formando, os membros do tribunal tinham que ser notificados oficialmente, não foram? Foram convocados com urgência, no meio da noite, ainda somente aqueles que já tinham se reunido sobre a prisão de Jesus. Então ninguém foi. Jesus, portanto, continua? Glória a Deus. O impedimento deste tribunal, havia proibição de qualquer parente, amigo ou inimigo do acusado, porque não poderia ser justo. Esse julgamento não foi justo, porque as pessoas no processo que estavam querendo prender ou matar Jesus, elas eram comprometidas porque elas se tornaram inimigos de Jesus. Eram seus acusadores. Então qualquer processo em que envolve parte, parente, inimigo, essas pessoas não podem não pode ter a credibilidade para um tribunal. E assim, mesmo assim, do impedimento, os membros do tribunal eram inimigos de Jesus. Portanto, Jesus, inocente. O rito, a assembleia e comissão dos tribunais tinham datas oficiais para julgar sempre, segunda ou quinta-feira. Esse tribunal, no tempo de Jesus, sempre se reunia ou na segunda-feira ou quinta-feira. E o que acontece no julgamento de Cristo foi desrespeitado às exigências legais. Ocorre na sexta-feira. Jesus é espancado na quinta, mas na sexta-feira ele é julgado. Tanto que os judeus vê que não tem condição, entrega mais do que depressa. Eles atropelam todos os parâmetros da lei e eles fazem e cometem uma injustiça. Portanto, Jesus continua. Competência. Para o tipo do crime de blasfêmia atribuído a Jesus, e o tribunal dos 70 sinédrio era composto de 70 membros. Pôncio Pilato julgou-se incompetente e ele o que faz? Ele começa a dizer, a tentar. Lá em Lucas vai relatar que ele manda Jesus para Herodes. Herodes se alegra, Herodes tem a oportunidade de dizer, bom, eu quero ver se ele faz algum milagre. Jesus não faz nenhum milagre. Ele pergunta a Jesus, Jesus continua em silêncio. Ele então começa a zombar de Jesus.
devolve. E a Bíblia diz que ambos, tanto Herodes quanto Pilatos, eram inimigos. Mas por causa da prisão de Jesus, se tornam amigos, se tornam associáveis. Olha que injustiça, mas Jesus continua. Eu quero nesta manhã dizer para você que nós vamos participar de uma ceia, não é apenas de um ritual. Nós temos a certeza que ele verteu o seu sangue por mim e por você, e ele se tornou culpado por mim e por você, porque todas as injustiças, tudo que aconteceu, era o que deveria acontecer comigo e com você, mas Jesus assumiu o meu lugar, assumiu o teu lugar. Isso é forte. Prazo. O crime de pena capital, o julgamento que condenasse, não poderia ser concluído no mesmo dia. O julgamento de Jesus foi ao menos de 24 horas. Tinha que ser anulado. Mas se fosse anulado, o que seria de nós? Eu não estou querendo fazer defesa de Jesus, só estou querendo dizer que Jesus é inocente. Ele poderia ter mudado tudo aquilo, mas ele assumiu. A Bíblia diz que ele cumpriu a exigência da lei. Quando no caminho para o Moriá, Isaac olha para o seu pai e diz: papai, nós vamos sacrificar no monte de Deus. Temos aqui a lenha, temos o cutelo, mas onde está o cordeiro? O velho Abraão olhou, deu um sorriso. Jesus depois vai dizer: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Disse: meu filho, Deus para si proverá o cordeiro. Aleluia. A tipificação era preciso para caracterizar a blasfêmia que Cristo pronunciou a palavra Deus. Caifás pergunta a Jesus: és o Cristo, o Filho de Deus? Ele responde: em verdade vos digo, doravante, vereis o Filho do Homem sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Pronto, ele rasga as vestes e diz: blasfema. Blasfemou. Pena para os crimes de capitais. O tribunal poderia infligir 4 tipos de pena de morte: lapidação, abrasamento, decapitação e estrangulamento. A pena foi de morte, porém o sinédrio não tinha competência para executá-la. Somente o governador, o procurador Pôncio Pilato, a quem tinha poder. E aí nós vamos a uma figura mais impressionante, é Pilatos. Expressão esta usada, e 2 coisas me deixou muito assim, sensibilizado. Foi quando Pilatos, e há uma frase que se repete muito: eu lavo as minhas mãos, né? Quando alguém não quer se meter, diz: eu lavo minhas mãos. Dá uma de Pilatos: eu lavo minhas mãos. Eu participei de uma demanda uma vez, de um homem que brigou com outro, e no meio daquela discussão ele pediu uma bacia d'água. Disse: eu desisto deste assunto. Aí todo mundo perguntou: o que é que tu fazes? Diz: eu estou igual Pilato, lavando minhas mãos. Pôncio Pilato, governador de Jerusalém, Judeia, procurador imperial, tinha o dever de rever toda a evidência do procedimento nos casos capitais, trazido pelos líderes judeus. Quando eles levaram a Jesus, Pilatos sabia e conhecia Jesus, tentou demovê-los. E disse: nós só estamos trazendo ele, porque afinal de contas ele é um réu confesso. Pilatos tem uma atitude que nós lemos no texto, que de alguma forma me deixa intrigado, tamanha frieza. E Pilatos é o tipo do covarde. Ele não quer ficar mal com ninguém. Há uma pergunta lá em Mateus que ele diz: e o que farei de Jesus chamado Cristo? Era costume soltar um malfeitor, como existe o indulto de Natal, do Dia das Mães. Não é assim que se faz? Libera alguém
Olha, Natal, e aí o camarada não volta. Lá no dia da Páscoa, soltava um. Escolhia aquele e ele disse, olha, no vosso dia, no vosso ensinamento, existe uma possibilidade da gente soltar. E aí, o que farei de Jesus chamado Cristo? O homem que multiplicou os pães, que transformou água em vinho, que fez milagre, que multidão de 5.000, 15.000, todo mundo, Pilatos acreditava que aquela multidão gritasse. Mas já não era mais a multidão dos pães, não era a multidão dos peixes, não era a multidão que bebeu do vinho, da água que se transformou em vinho, não, era uma outra multidão que até então Jesus sabia que ia a qualquer momento acontecer. Quando ele leva Jesus para fora e pergunta, diz a Bíblia que eles gritam, crucificam, crucificam. E aí Jesus disse, e o que farei de Jesus? Pilatos diz, e o que farei de Jesus chamado Cristo? Eles repetem como numa só voz, crucificam. E solta Barrabás. Pilatos não soube o que fazer com Jesus? Quantos crentes que não sabem o que fazer com Jesus? E o que farei de Jesus chamado Cristo? Se eu pergunto para a mulher samaritana, o que você fará de Jesus chamado Cristo? Ela diz, ele é o profeta, ele me disse o que homem nenhum diz. Se eu perguntasse à mulher do fluxo de sangue, o que você fará de Jesus chamado Cristo? Eu anunciarei que ele curou a minha enfermidade de 12 anos. Se eu perguntar ao Jário, Jário, o que você fará de Jesus chamado Cristo, eu levarei ele para minha casa, porque um dia que ele foi na minha casa, minha filha foi ressuscitada. Se eu perguntar a Maria de Betânia, Maria, o que você fará de Jesus chamado Cristo? Ela disse, eu vou quebrar o vaso de alabastro e vou ungir os pés dele, e vou adorar, porque ele ressuscitou meu irmão. Se eu perguntar ao Gadareno, Gadareno, o que você fará de Jesus chamado Cristo? Eu vou levá-lo para minha família e anunciar que ele me libertou de todos os demônios, de todas as legiões, porque ele é o Filho de Deus. Se eu perguntar, para tanta gente da Bíblia, e se eu perguntar para você, o que você fará de Jesus chamado Cristo? Se no mundo crucial, em que alguns condenam os inocentes, em que alguém deixa solto o malfeitor, eu tenho uma posição, Jesus, eu vou adorar, vou servir, vou respeitar, vou reverenciar, porque ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, ele é o verbo que se fez carne. Pilatos estava no incógnita. Pilatos não sabia. Pilatos viu que aquele tribunal foi injusto. Pilatos era inteligente, mas ele era dissimulado. Ele vê que Jesus não tem, pastor Anderson, crime nenhum, mas ele vai, manda dar uma surra em Jesus. Não vejo crime nele, mas dá uma surrinha nele aí. O homem já tinha apanhado. Quando Herodes manda Jesus de volta para Pilatos, diz que Herodes veste ele de uma túnica. E aquilo, na sala de audiência, enquanto alguém prepara aquela coroa de espinho, dizem os estudiosos, não sei como, mas eles chegam à conclusão, que cada espinho tinha 12 centímetros, pontiagudo. Enquanto na sala de audiência, alguém dava bofetada, diz o texto, batia na cara de Jesus. Porque se existe um lugar terrível para um ser humano apanhar, é no rosto. Fere frontalmente a dignidade. Jesus apanha com a mão fechada, não é assim, bofetada. E ainda dizem, profetiza quem te bateu, ironizando o que ele era, o que ele representava. Não satisfeito, tem um rádio ligado. Eu costumo orar por rádio e queimar na hora, mas não vou fazer isso. Imagine, diz a Bíblia que despedem Jesus, tira as vestes dele, ele fica desnudo.
E aí coloca as roupas dele, tira a roupa e agora coloca a túnica dele. Porque a roupa que ele vem lá de Herodes é outra. Tira a roupa dele, deixa ele nu. Ele passa por tamanho constrangimento. Enquanto isso, alguém coloca aquela coroa de espinho que agora já está totalmente pronta, idealizada. Na história da humanidade não existe uma coroa que alguém fizera, também foi a única que fizeram daquela espécie. Coloca na cabeça dele e com a cana bate e diz: profetiza quem te bateu. E aqueles espinhos de 12 centímetros vão perfurando o couro cabeludo, fazendo com que o sangue desça. Ele já tinha sido torturado de forma emocional, de forma moral, de forma física na quinta-feira. De quinta para sexta, toda madrugada. Agora, a sexta-feira ele tem que conviver com aquilo. Ele é apresentado desfigurado. Imagine a noite toda você sendo afrontado, xingado, espancado. E tendo que servir por algum momento para o jogo de interesse do poder político. E aquele que parecia ter o poder ainda te tortura, perguntando: vem cá, você é o Cristo, você é. Manda dar uma surra nele, ele apanha, volta, apresenta, e ele diz: aqui está o vosso rei. Ninguém da multidão se levanta para dizer: ei, vocês estão cometendo um equívoco, vocês estão cometendo um erro. Esse homem me curou. Eu estava com fome lá no deserto quando esse homem multiplicou os pães. Nenhuma voz. Incrível como silenciaram. Incrível como as pessoas silenciam. Não houve um dos 12, ninguém dos 12, nem João. Não houve ninguém. Porque aquela cruz era dele. Mas ele era. Pôncio Pilatos se vê num problema tão sério, numa situação tão séria, que Pôncio Pilatos percebe, ele está aterrorizado, porque cada vez que ele volta, e ele diz: olha, você não quer me responder, eu tenho poder para te soltar. Jesus olha para ele, mesmo flagelado do jeito que estava, mesmo com a coroa de espinho, mesmo desfigurado, eu percebo o jeito meigo de Jesus olhar, e olhar para Pilatos, que estremece a alma de Pilatos. Ele diz: nenhum poder tu teria, se de cima não te fosse dado. Pilatos se sentiu perturbado. Os olhos de Pilatos não conseguiam encarar os olhos de Jesus. Porque apesar de ter um sinédrio, apesar de ter todo o poder constituído da época, Lucas, não sei se foi você que escreveu, evangelista Lucas, o errado é errado, embora todos... Como que é? Foi você que escreveu? Você repetiu. Como é que está escrito? Não adianta. O errado é errado, embora todos digam que é certo. Até algo assim eu achei muito... O errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado é errado, mesmo que todos estejam fazendo. Então, a maioria está dizendo, a maioria está falando, está todo mundo concordando. Aos olhos da mídia da época, se fosse hoje Globo, Record, todo mundo está dizendo que Jesus cometeu um crime. Jesus era um criminoso para a mídia, para a sociedade, para todo mundo. Jesus era um criminoso. Eu pergunto: Jesus era um criminoso? É isso que a gente precisa entender.
que a voz do povo não é a voz de Deus. Aleluia. Não é tudo que a sociedade aí está dizendo. Essa semana, eu estava dizendo para uma pessoa, nessa nossa cultura do Brasil é assim, se houver, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, pastor Eduardo Aragão, se houve uma suspeita sobre ele, digamos que alguém levantou uma suspeita, a sua suspeita, sumariamente, você já é julgado, condenado e ponto final. As pessoas não esperam o processo legal. As pessoas não esperam. Por exemplo, alguém foi processado. Bom, se foi processado é porque tem alguma coisa errada. Nem sempre. Você já processou, foi processado, não significa que você estava errado. Você buscou o seu direito. Para isso existe o direito. Mas nem sempre o direito vai te dar ou vai te fazer justiça, como o direito tem que ser. Agora, Deus, o juiz justo e verdadeiro, a sua justiça é perfeita. Bata no ombro do irmão e diga, tranquiliza, porque a justiça de Deus é perfeita. Quem é um homem para julgar o dono da vida? E ele se permitiu ser julgado. E aceitou a condição. Ele poderia se revoltar e dizer, não, ei, seu Pilatos e sua corja toda, eu vou levantar minha mão agora, rapaz, vou mandar uma legião aqui de anjos, vai derrubar, vai soprar, vou fazer tudo. Mas ele aceitou. O escritor aos Hebreus diz que ele, vamos ver lá em Hebreus capítulo 12, que esse versículo é muito forte para mim. Meu Deus, até estremeço. Eu até estremeço quando leio esse versículo. Do versículo 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Em resumo, ele diz, eu estou passando por tudo isso. Por causa do Anderson Bravo, por causa do Marcos Fernandes, por causa de Ezequiel, por causa do Aragão, por causa do Ivan, do Diogo, por causa do José Veríssimo, do Lorival, por causa da minha igreja. O que está proposto é coisa tão grande que vale a pena eu sofrer, porque ao invés deles me matarem, eles me matando, na verdade vai brotar legiões de filhos e adoradores, que lá no Éden, Satanás tentou matar a criação, a coroa da criação. Eu estou entrando, o primeiro Adão pecou no jardim, eu estou aqui na cruz, restaurando o elo perdido lá daquele jardim e trazendo de novo o religarem, que quer dizer religião, religarem, a religação com Deus de novo. Enquanto o homem estava escondido, agora não precisa mais se esconder, porque todos os seus pecados e afronta eu assumo. Aí Isaías vai escrever, e ele tomou sobre si todos os nossos pecados, enfermidade levou sobre si, e pelas suas pisaduras somos sarados. Você nem entendeu, não deu nem um prato. Tudo bem. Diz aqui Hebreus, continuando a leitura, considerai, pois, aquele que suportou tais contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo, ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. Isso é forte demais. Jesus suportou tudo isso para nos garantir vida e vida com abundância. Glória a Deus. Eu quero terminar esta mensagem falando que Pilatos, ele poderia muito bem ter aliviado o lado de Jesus, mas não, Jesus não foi ali para ser aliviado por Pilatos. Jesus poderia usar das suas prerrogativas divinas de comunhão e intimidade com o Pai e pedir, ele mesmo disse lá no horto, ô Pedro, guarda a tua espada, porque se eu quisesse, pediria ao Pai uma legião, 4, 6 mil soldados ou anjos,
Acabaria com tudo isso. Basta, guarda. Jesus está consciente da sua missão. Ele veio para aquela situação e ele estava consciente de que todos pecaram, todos falharam, mas ele não veio para falhar. Ele veio para... Por isso que a Bíblia diz, ele é o consumador da fé. Diga comigo, consumador da fé. Por quê? Ele teve início, meio e fim, ele consumou a obra. Ele não deixou nada inacabado. Então, quando alguém apresentar para você um evangelho de gambiarra que precisa de mais alguma coisa, parece que Jesus não fez, você precisa de uma cura interior. Cura interior, irmão, é confissão de pecado. Aleluia. Tá? Não, mas tu precisa passar pelo doutor fulano de tal que vai fazer um mistério com você de cura interior. Tu vai ter que contar não sei o que, irmão. Só é confessar o teu pecado. Para aquele que pode. Não, mas o irmão tem uns traumas, tem que resolver os problemas de trauma, e esse trauma, essa doença psicossomática, é oriunda, realmente é do cabeção que começou, tem tudo isso na Bíblia, Salmo 32, enquanto me calei, envelheceram em mim meus ossos, até confessei o meu pecado, e o Senhor me purificou. Pronto. Não, mas você tem um problema, essa maldição é lá, tem raiz lá na tua tataravó. E por isso aquela tua tataravó que tinha o pé na macumba e amaldiçoou toda a tua geração, aceitou Cristo Jesus a partir de você, a história é diferente. Não significa... Porque a gente tem que admitir uma coisa. A bênção, ela é hereditária. Mas existem coisas que comprometem o futuro. Porque a Bíblia diz no Salmo 128 que tu verás a bênção do Senhor sobre os teus filhos e os filhos dos filhos. Então é bênção hereditária. E aí, pastor? Não desse modo que as pessoas tentam explicar. Que você gratuitamente nasceu e está herdando todo. Não. Existe uma questão. Você é um homem ou uma mulher de Deus. Se você fez o que é certo, teu filho vai colher o que é certo, o teu neto vai colher o que é certo, e sucessivamente. Agora, se você cometer uma barbárie aqui, vai ter reflexo no seu filho, no seu neto, em todo mundo. Sim ou não? Eu, por ser filho do Chico Neco, disseram que o Chico Neco era bebum, eu ia ser bebum, mas Jesus me salvou, não deixou eu ser bebum, eu nunca bebi. Só da fonte da vida, que é Jesus. Aleluia. Dá glória a Deus aí. Você poderia estar pior, mas você está melhor, meu irmão, porque Jesus te resgatou. Deixa eu finalizar aqui, porque é coisa de Deus. Coisa linda. Aquele Pilatos, que vontade de encontrar Pilatos. Quando ele saiu de lá, eu queria um porrete assim. Quando ele passasse, Pilatos, mas você é muito covarde. A tua mulher contou o sonho. Ele ficou, diz a história que ele morreu de remorso. Cometeu suicídio. Não aguentou. Porque aquilo ficou na mente dele. Disse, eu pude. Eu tive a oportunidade de fazer de Jesus. Eu tive a oportunidade de, pelo menos, olha, né, eu não vejo crime nenhum contra este homem. Mas para piorar, para ficar de bem, ele pede o voto popular e todo mundo vota. E ele, para não contrariar nem a César, nem a multidão, nem os inimigos de Jesus, então ele faz uma coisa pior. E essa é a perversa e fria. Ele escreve em 3 dialetos. Quais? Latim? Por que ele escreve? Jesus, rei, Jesus de Nazaré, rei de Judeia. Rei dos judeus, porque as 3 culturas reinantes, a política, a religiosa e a cultura. No grego, berço da cultura. Então Jesus é rei para os gregos, Jesus é rei para a religião, e Jesus é rei acima dos políticos. Você não entendeu? Ele escreveu inconsciente e disse, o que? Escrevi.
E Jesus é Rei dos Reis. Por isso que lá em Apocalipse está escrito King of King. Aleluia. Guardei essa frase, copiei, decorei para esse momento. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Pilatos inconscientemente não sabia o que estava escrevendo. Estava pensando, eu estou fazendo isso para humilhar. E Herodes celebrando, dizendo, que reizinho é esse? É lá de Nazaré, lá do submundo lá camponês, lá da roça, esse matuto, coloca aí, Jesus de Nazaré, rei dos judeus. E alguém, não, tira essa placa daí. Eu o que escrevi. Pilatos. A mãe de Pilatos não conta a história. A mulher de Pilatos conta a história. Diz que ela, tu não faças mal a esse justo, porque à noite eu tive um sonho. O que é que você tem feito com Jesus? Você tem sido um Pilatos na igreja? O que é que você tem feito de Jesus na sua vida? Em algum momento da sua vida, o que é que você tem chamado a responsabilidade? Ei, tu é crente. Eu achei muito interessante, pastor Anderson, que escreveram agora o troféu promessa e disseram, tentando justificar, usaram um texto sagrado para explicar que o troféu, que os levita, tem nada de levita, tem nada de adoração, tem nada. A que ponto nós chegamos? Eu também não acredito que aqui tem crente que está votando nesse troféu. Eu não acredito. Eu sinceramente, eu vou fazer diferente de Pilatos. Pilatos lavou as mãos, eu vou colocar a mão no fogo. Alguém tem pomada aí? Mas porque essa cultura é a cultura de Pilatos. A cultura de Pilatos é a cultura relativa, em que não importa se é certo, o importa é o que o momento está ditando. Se está todo mundo gritando, crucifica, não importa. Se ele seja inocente, vamos crucificar, porque os meios justificam os fins. Está errado. Eu não sou crente Pilatos. Eu não sou crente Pilatos. Não vou pactuar, não aceito, não concordo, porque eu tenho personalidade, Jesus me deu caráter, e eu não vou me dobrar a esse concílio de Roma, o Sinédrio, nem a ninguém, porque eu sei quem é Jesus. Encontramos na contramão da história, 2 discípulos indo embora, triste. Lá no caminho, 3º dia, indo embora. Embora, triste. Um viajante dá sinal. Vocês estão indo para onde? Lá para Emaús. O que está havendo aí na cidade? Oh, você não está sabendo, rapaz? Os últimos acontecimentos? Aí ele se faz de desentendido, diz, quais? Um varão poderoso nas escrituras, profeta, filho de Deus, Jesus Cristo, foi morto. E hoje já é o 3º dia. Estamos voltando para Emaús, com aquela cena de Pilatos, aquela coroa de espinho, sofrendo, nada podemos fazer com ele. Quem entrasse na frente morria. E ele já foi acusado de blasfêmia, de que ele queria ser rei, e nós sabíamos que não era bem isso. E ele começou a falar com eles a escritura. Diz a Bíblia que falava. Dado momento ele disse, para aí. Eu vou me deter aqui. Ele disse, vem conosco, fica conosco. Ele disse, não. De repente os olhos se abriram e reconheceram que era o Senhor. E o outro disse, não ardia em nós o coração quando ele nos falava? Coração que não arde mais, vira Pilatos na igreja. Só lava as mãos e diz, isso tem nada a ver comigo. Eu tenho meus problemas, eu tenho meu Rivotril para tomar, meu diazepam, entendeu?
Eu não estou nem aí, esse pastor, essa igreja que vai construir esse templo aí, na verdade, se ele quer pagar 30 mil, e eu? E as minhas dívidas, como é que fica? Como é que fica meu cartão? Ô crente Pilatos, que não sabe a dor, que não está aí para o que está acontecendo. Mas eu sei que a gente tem poucos Pilatos. Mas um Pilatos faz uma diferença, rapaz. Porque Pilatos, ele consegue ler a multidão, sabe? Ele consegue entender a linguagem da multidão. Ele é igual aquele do caso que eu contei há muito tempo do prefeito que disse: gente, nós vamos fazer uma campanha e esta campanha é porque está faltando leite na cidade. Disse: leite. E todo mundo vai levar 1 litro de leite para o depósito público. E naquele tempo, o leite não era de plástico, era uma garrafa de vidro que você colocava leite. Disse: bom, levou a garrafa embrulhada e disse: todo mundo vai levar leite? Eu vou levar 1 litro de água, uma garrafa. Dentre tantos litros de leite, o meu litro de água não vai fazer diferença. Só que todo mundo pensou o mesmo. Quando o prefeito abriu o depósito para ver que tinha leite, só tinha garrafa de água. Pilatos induz e seduz. Se a multidão escuta uma palavra de um homem firme dizendo: gente, esse processo deste homem foi incorreto. Chama a corte, chama todo mundo. Se vocês querem matar e crucificá-lo, então vamos realmente configurar o crime dele. Mas não tem como ser. Porque vocês infringiram, vocês atropelaram todo o processo legal, mas Jesus não pode ser condenado dessa forma. Eu estou falando em tese de uma outra forma. Mas Pilatos aproveitou a fogueira. E para prevalecer, em nome do poder, ele matou, consentiu. Os Pilatos ainda estão vivos dentro da igreja. Eles continuam lavando as mãos e ainda aproveitando da farra dos inconscientes. Não seja Pilatos. Não lave as mãos. Porque você pode lavar as mãos, mas a consciência vai continuar suja. Pilatos lavou as mãos, mas a sua consciência, por toda a vida, se tornou suja. Depois de 2000 anos passados, eu estou falando não mal de Pilatos. Eu estou dizendo que Pilatos foi covarde, não foi homem suficiente e foi alguém que prevaricou o direito legal em nome do poder. Não negocie, não troque e não entregue Jesus. Responda para o Pilatos aquilo que ele não soube responder. O que farei de Jesus chamado Cristo? O tereis sempre comigo. Porque ter Jesus é ter a vida. Ter Jesus é ter o melhor. Ter Jesus é ter o paraíso. Ter Jesus é ter salvação. Ter Jesus é ter o Espírito Santo. Ter Jesus é ter o céu. Ter Jesus é ter a certeza que vai ser arrebatado. Ter Jesus é ter uma ceia digna e real com Ele. Pastor Ezequiel. Senhor, você está bem? Coloque-se de pé mais uma vez, por favor. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Glória a Deus. O pastor estava pregando, estava lembrando da música do Leonardo Gonçalves, Getsemane, né? Jesus é? Ué, esqueceram já? Não? Jesus é? Boa palavra, boa. Posso copiar? Obrigado, tá? Boa. É bom estar nessa manhã celebrando a Cristo e perceber que a cada ceia, a cada momento que nós temos a oportunidade de refletir no que representa o sacrifício da cruz, que muitas pessoas, de fato, de verdade, não a entendem.
Eu me lembro que a primeira vez que eu li o texto da crucificação, eu estava dentro de um ônibus. Eu tenho dificuldade de ler dentro de ônibus, dentro de avião, mas eu consegui. Eu tinha alguns meses de convertido e eu fui ler a história. E eu comecei a chorar dentro do ônibus de uma forma tão compulsiva que algumas pessoas vieram perguntar se eu estava passando mal. E aí, quando o Mel Gibson faz o filme, eu percebi que teve gente que precisou de um Mel Gibson para entender o que a Bíblia já fala há muitos anos. E não se assuste, o filme do Mel Gibson não retrata nenhuma parte do que realmente foi o sacrifício da cruz. E isso não é para você somente chorar e lamentar, mas para você glorificar e exaltar a Deus. Porque se estamos aqui hoje, é porque Ele se entregou. Jesus não foi assassinado, Jesus se entregou à morte. Verso 23 do capítulo 11. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Mas se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Portanto, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos. Pastor Marcos falou sobre, ele citou um exemplo dos muitos que poderia ser citado aqui, do que a proposta do que se chama de evangelho hoje permeia a mente de muita gente. Tem gente que se empolga muito mais com o troféu promessas do que com a ceia do Senhor. E para aí o troféu promessas não se mede esforços. Não é verdade? Porque se perfigura essa ideia. Eu tenho uma filosofia de vida, não sei se você quiser adotar isso para você, você faça. Eu aceitei a Cristo. Biblicamente falando, eu tenho a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, meu raciocínio é diferente. E se meu raciocínio é diferente, eu não posso ser dominado e influenciado pelo que falam e pelo que dizem. O meu parâmetro é a palavra. Eu postei essa semana na internet. Sua opinião é muito boa, mas eu prefiro o que a Bíblia diz. Eu prefiro o que a Bíblia diz. Vamos orar? Vou dar os elementos aqui. Pastor Ezequiel. Pastor Marcos. Vai tocar mesmo, filho? Aleluia. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por este momento, Senhor. E aqui está este pão que representa o corpo de Cristo. Pai, este corpo que foi moído, foi pisado. Pai, humilhado, Senhor. Para Deus, para que nós tivéssemos vida eterna. Vida em abundante. Pai, nós somos gratos, ó Senhor, por este momento. E um dia
participaremos com o Senhor no céu. Pai, esta terra não pertence a nós. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós, dando o seu único filho para morrer e nos dar vida. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, aqui está esse suco de uva, simbolizando o teu sangue vertido naquela cruz. E ao participarmos, invocamos, ó Deus, a certeza de que verdadeiramente o Senhor morreu e derramou seu sangue para perdão e purificação dos nossos pecados. Aleluia. Para nos dar vida e vida com abundância. Aleluia. Ó meu Deus, consagramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Estenda as suas mãos para cá. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Estenda as suas mãos para cá. Nós queremos orar. E nessa oração nós queremos incluir a família do pastor Ezequiel, que sofreu a perda do vosso pai. Mas nós cremos que o Espírito Santo nos consola nesses momentos. E acreditamos piamente. Eu não sei o seu nome. O senhor Gervaldo está com o Senhor Jesus nesse momento. E como profetizamos e cremos o arrebatamento da igreja, em breve estaremos com ele na eternidade. Pai, nós te louvamos por esta manhã. Te agradecemos porque o teu filho ministrou uma palavra sobre a inocência do nosso Salvador. Obrigado, Deus, porque o Senhor se entregou na cruz por nós. Agora abençoe a família do teu filho, pastor Ezequiel, que sofreu esse baque. Ninguém, ó Deus, sabe. Nós sabemos que a morte é certa, mas nenhum de nós estamos preparados para tal. Consola, Espírito Santo, conforta, coloca de pé. Ajuda os teus filhos nessa batalha. Recebe, Deus, a nossa vida em gratidão a Ti. Tua palavra diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo antes de comer do pão e beber do cálice. Purifica a nossa alma, limpa nosso ser. Arranca de nós qualquer coisa que possa nos impedir que toda a culpa, que toda a mazela de Satanás seja lançada agora no lago do esquecimento, e o teu sangue tenha poder sobre nossas vidas, no nome de Jesus. Se você crê comigo, diga amém. Lembrando sempre duas coisas importantes: se você nos visita, você só deve participar da ceia se você for membro de uma igreja e estiver em comunhão com a sua igreja. Amém? Deus abençoe. Pega o microfone ali, Paulo Vitor. Ah, é? No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das tentações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Vai. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer, naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Vai, Paulo Vitor. Os soldados cuspiam no seu rosto. Se você não sabe o hino, glorifique a Deus aí, meu irmão. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, a olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão.
Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. A presença do Espírito Santo nos faz compreender, pastor Marcos Fernandes, que estranhamente, com todos e com todas as possibilidades que ele tinha de ser liberto, ele decide se entregar. Ele poderia realmente colocar uma junta de advogados e falar assim: está tudo errado. Ele poderia, como ele disse para Pedro, eu poderia chamar uma legião de anjos agora aqui e acabar com tudo. Mas o senhor disseste bem. Ele disse: o Anderson Bravo um dia vai precisar disso. O Marcos Fernandes um dia vai precisar disso. Eu estou certo, eu sou inocente. Está doendo, estou sofrido, mas eu quero libertar essa humanidade. Meu irmão, quando você não desiste, aleluia, quando você não abre mão, você se assemelha um pouco mais com Cristo. Você não entendeu o que eu falei. Quando você desiste e não abre mão de servir a Cristo, você se assemelha um pouco a Ele. Porque você sabe, alguém vai colher o que eu estou plantando hoje. A minha permanência em Cristo está ajudando alguém a continuar de pé. Me manter firme está ajudando uma família, está ajudando alguém. Aleluia. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Mais uma vez, vê. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Queria que você por alguns segundos adorasse a Deus. Glorifique a Deus por alguns segundos. Agradece a Deus pelo que Ele fez na cruz do Calvário por você. Qual foi a última vez que você disse: Deus, obrigado, porque o Senhor se entregou na cruz por mim? Qual foi a última vez que você simplesmente agradeceu a Deus por Ele ter sofrido por mim e por você? Qual foi a última vez que você parou a sua vida e disse: espera aí, eu só estou aqui porque Jesus morreu na cruz por mim. Eu não estou aqui por méritos meus. Eu não estou aqui por méritos de alguém. Foi Jesus Cristo. Foi Ele. Foi Ele. Foi Ele. Ele é inocente. Ele é inocente. Oh, aleluia. Será que tem glória a Deus ainda nessa casa? Será que ainda tem aleluia nessa casa? Xerabassuriandarebachai calabandara. Ricanturiergnasai. Xerabassuriernasho. Aleluia. Chiquerebandurabanjeguerrecia. Oh, aleluia. Ele é inocente. Ele é inocente. Você pode dizer isso? Vamos lá? Ele é inocente. Jesus Cristo é. Diga isso.
Ele é inocente. Aleluia. Pode ser mais forte isso. Vamos lá. Ele é inocente. Um dia a multidão disse crucifica. Hoje nós vamos dizer o quê? Ele é inocente. Um dia a multidão disse crucifica. Nós vamos dizer hoje o quê? Ele é inocente. Jesus Cristo é... Cante, diga isso. Ele é inocente. Oh, Jesus Cristo é o quê? Ele é inocente. Pode ser melhor. Pode ser melhor. Pode ser melhor. Diga. Ele é inocente. Eu quero ouvir a igreja. Eu quero ouvir a igreja. Eu quero ouvir a igreja dizer isso. No 3, vamos lá. Ele é inocente. Contraria o inferno. Contraria tudo e diga o que ele é. Aleluia. Ele é inocente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendiga o Senhor. Louvado seja Glória a Deus. Ele é inocente. É o meu, é o teu Jesus Cristo, nosso Salvador. O que ele é? Ele é inocente. Vai, batera. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Xarabacantarabachai. Ele é inocente. Aleluia. Ele se entrega na cruz do Calvário por mim e você, mas ele é. Ele é inocente. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ele é inocente. Ele é inocente. Ele é inocente. Ele é inocente. Não para não, meu irmão, não para não, vamos lá. Ele é inocente. Ele é inocente. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você prestou atenção na mensagem do pastor Marcos? Das muitas coisas que ele falou, teve uma que eu fiquei assim pensando. Disse, não teve ninguém. Não há um relato do texto que fala assim, e alguém ameaçou se levantar para dizer, não, e aí calaram essa pessoa, ou mataram, ou prenderam. Não, ninguém. Não houve uma única manifestação. Tinha, meu Deus do céu. Tinha cego que estava vendo Jesus ser crucificado e não chamou ele de inocente. Eu vou repetir. Tinha cego vendo Jesus sendo crucificado e não disse nada. Tinha mudo vendo Jesus ser crucificado e não falou nada. Então você hoje tem a oportunidade de gritar. Ele é inocente. Vai lá, vai lá, vai, vai, vai. Ele é inocente. Xerebassai. Aleluia. Ele é inocente. Meu Deus. Ele é inocente. Ele é inocente. Ele é inocente. Levante seu pão. Levante seu pão dizendo isso. Vamos lá. Ele é inocente. Ele é inocente. E na noite que foi traído, o inocente Jesus toma o pão, dá graças e diz: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Todos comamos do pão. Lebandarai, timinarassai. Dolocomanara anderegebia sol. Cherebia sorgnere baixa. Se você pode, fique em pé, por favor, no seu lugar com o cálice na mão.
Bashuri arginarachais. Lebandarai timinasse que de aço. Aleluia! Oh, aleluia! 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 Oh! Aleluia! Sua morte ali na cruz, Carregando a minha dor, carregando a minha dor, você se expôs por mim. se entregou em meu lugar. Aleluia! Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Aleluia! Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Pega o seu cálice. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Aleluia. Aleluia. Fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Todos juntos bebamos do cálice. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo Pode que sentar. ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio nesse amor. Eu confio que esse amor tem poder pra curar. Vou deixar na cruz, vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu deixo Aleluia. na cruz. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo ficou pra trás. Oh, oh, oh. Olho pra você, corro pra você, seu amor me Bem baixinho. chama. Yuri, se você quiser
renovar a tua aliança com o Senhor, filho? Hoje o que tem é uma cruz para você pegar de volta. Não existe um troféu, existe uma cruz para você pegar. Como disse Jesus, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Eu estou te convidando para você pegar a tua cruz de volta. Se você quiser, venha, filho. Dá um pulo aí dessa cadeira e vem aqui. Eu dependo desse amor. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Tem mais alguém aí que quer pegar a cruz de volta? Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio. Bem baixinho. Alguém mais quer pegar a cruz de volta? Tem mais alguém aí que quer pegar a cruz de volta? Deixou a cruz no cantinho. Eu posso viver dessa forma. Quer pegar a cruz de volta? Venha. A igreja fica em pé. Aleluia. Eu dependo. Eu dependo. Eu confio que esse amor tem poder. A igreja, nós estamos orando aqui. O Yuri foi batizado, esposo da Fernanda, pai do Samuel. Outro dia eu visitei ele lá na loja dele. Ele é um tatuador profissional, vive num contexto muito difícil, mas por alguma razão Jesus salvou Yuri. E o diabo ficou tão revoltado que assim que o Yuri foi batizado, houve uma investida do diabo para contaminar a fé dele. E foi exatamente um Pilatos que entrou na história. Aquele Pilato que fica no meio, sabe? E esse Pilato contaminou a fé. Fernanda conseguiu manter-se viva, mas Pilatos entrou no caminho dele. Mas hoje, tu está dizendo para Pilatos: Pilatos, eu sigo com Jesus, meu irmão. Pode estar todo o teu império, sistema, tudo contra Jesus, eu estou junto com ele. Estenda a mão para cá. Qual o teu nome, minha filha? Cristiane também está pegando a cruz de volta. Senhor Jesus, te amamos porque nesta manhã participamos desta ceia tão maravilhosa. E hoje o Senhor trouxe o Yuri para renovar a aliança e pegar de volta a cruz que ele tinha deixado num cantinho. Mas hoje eu creio, meu Deus, que definitivamente, para sempre, o Yuri vai te servir. Não vai dar mais ouvidos a nada, porque o que vale é o que o Senhor diz. Aqui está também, Senhor, esta menina. Meu Deus, eu quero orar por ela, te pedindo, Senhor, para que tu renove as forças e que o teu bondoso Espírito Santo venha encher estas vidas. E tudo aquilo que se levantou para tentar destruir a tua fé, toda macumba, toda inveja, todo feitiço, na autoridade do santo e poderoso nome de Jesus, se houver algum resquício de algum mal
te aprisionando nas emoções, ao brado do nome de Jesus, o mal cai. Em nome de Jesus, eu ordeno agora que todo mal saia, em nome de Jesus. Todo mal saia, em nome de Jesus. Leva teu povo em paz. Nos dê, Senhor, uma tarde no teu poder e na tua graça. Obrigado, Abba Pai. Obrigado, papaizinho. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia. Em nome de Jesus.